todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Sem Evidência. É um prazer enorme ter-vos desse lado e antes de passarmos à conversa de hoje, queria apenas deixar-vos um convite rápido. Se vocês gostam do que veem por aqui, considerem subscrever o canal e deixar um gosto aqui no vídeo. É um pequeno gesto que nos ajuda a crescer e a entregar este conteúdo a pessoas que, quem sabe, precisam destas informações para melhorar a sua saúde. E a vocês só vos custa um clique. Hoje tenho o privilégio de receber a nutricionista Kátia Miranda. Ela é fundadora do CINIF e vamos falar um bocadinho hoje do evento. Portanto, se és profissional de saúde, se és curioso da saúde, se tens algum tipo de doença que estás a ter dificuldades em perceber o que é ou sintomas, fica por aí. Vamos falar um bocadinho sobre o evento e deixar-te já aqui as datas e um link de pré-lançamento que vais conseguir ter acesso aos bilhetes por um preço que mais à frente não se vai repetir e, portanto, eu vou aproveitar. Se quiseres, aproveita também. Sem mais demora, vou fazê-la entrar. Olá, bem-vinda. Obrigada por teres aceito aqui o meu convite. Nada. Vamos começar, portanto, pela pergunta que eu costumo fazer a todos os meus convidados, que é a origem do seu percurso, o que é que te trouxe a esta visão diferenciada da nutrição, e sobretudo se houve aqui alguma história pessoal que te tenha trazido, porque o que eu noto é que a maioria dos profissionais de medicina integrativa têm aqui alguma particularidade que os trouxe cá. Sim. Então, vou-me apresentar aqui um bocadinho, se calhar, falar aqui um bocadinho de mim, não é? Que eu sou muito mais do que nutricionista e ao longo do meu percurso, se calhar, como vou a esta profissão, eu também tenho aqui uma história a nível pessoal. Sim. Algumas pessoas podem não ter, pode ser vocação e gostarem de alimentos. De facto, no meu caso. Eu acho que já desde pequenina, eu vivia numa aldeia, então sempre tive muito contacto com os alimentos, a terra, ia com os meus avós para. Ele tinha as hortas, então nós íamos para lá, mexíamos na terra, então tinha muito contacto com os alimentos de verdade, não é? E na altura, hum, lembro-me, de uma situação que a minha avó ficou doente e eu procurar já. Peço desculpa, de procurar livros e coisas para ajudar, tipo chazinhos, coisas assim. Sim. E às vezes simplesmente estar a conversar, pronto. Um, então eu lembro-me que já tinha assim um gosto por o cuidar do outro, digamos assim, não é? Aquela situação de. E nas brincadeiras também, era as médicas ou a professora, pronto, era sempre assim um bocado as brincadeiras que nós tínhamos. Depois, no meu percurso, ao longo dos anos, eu também tive situações de saúde Claro. que tive diferentes diagnósticos. Aliás, estava sempre muito cansada. Hoje sabemos o que é, na altura não sabíamos, não é? Então, estava sempre muito cansada, queda de cabelo, obstipação crónica, tipo 4 5 dias, em que a minha mãe também ficava assim aflita comigo e depois ia comprar aquelas coisas para os laxantes, isso tudo que era terrível. Mas na altura era tudo natural, era natural, pronto, e vendia-se. Ainda se vendem, mas hoje em dia já temos mais conhecimento. E então, hum, eu lembro-me que cansava-me muito, a mesmo a andar, no desporto, na escola, e ficava, às vezes até me sentia, um pouco diferente dos meus colegas, pois eles tinham muita energia e eu, assim, eu tinha idade para. Pronto, e então fui a diferentes especialidades e o primeiro diagnóstico foi anemia, de facto eu tinha sempre ali uma anemia, hum, e mais tarde eu veio saber que o ferro também influenciava aqui a minha situação. Depois continuava a ter o cansaço, continuava a ter desregulações na glicemia, deram-me metformina, e isto tudo eu era nova, não é? Portanto, estamos a falar ali de fase da minha adolescência, pré-adolescência, pronto. E até que chegou um ponto que até antidepressivos cheguei a tomar. Aí foi um curto espaço, acho que até foi para aí uma semana, pouco tempo, porque eu comecei a sentir, a ir para a escola e sentir a visão tudo turva, sei lá, parecia que estava noutro sítio. Era muito estranho. E eu disse: não, não quero tomar mais estas coisas. Claro. Pronto. Isto porquê? Porque nós andávamos cansados de andar à procura de respostas e depois a cada sítio dava-te uma resposta diferente. Um,
e pronto, e diagnósticos diferentes, lá está, e não solucionava. Até ao ponto que eu, em busca, pois eu escolhi seguir a área da saúde, não fui logo para a área da saúde, fui para a área da biologia, depois a minha mãe queria que eu fosse para a área da medicina, eu queria algo mais natural, não queria trabalhar com medicação, que era sempre o que eu pensava, era a minha avó, coitada, andava lá, eu dava-lhe os chás e ela tomava aqueles medicamentos todos, então na altura o meu pensamento não, que era algo mais natural, e por isso a nutrição surgiu daí. Mas não foi durante a faculdade, aliás, foi durante a faculdade que esta busca da minha saúde, da minha própria saúde, Claro. em que eu fui a uma formação e estava na plateia e o palestrante, portanto, era o Dr. Ronnie Moyer, ele falava tudo aquilo que eu estava a sentir. E eu disse, vou marcar uma consulta com ele, porque é isto que eu tenho, não é? E claro, a partir daí tudo mudou. E aí veio a nutrição funcional. Estamos a falar de 2011, 2012, por aí. Foi assim em 2011, mais ou menos. Ah, Pronto, eu aí comecei a estudar, mudei, comecei a tirar o glúten, aquelas coisas básicas no início. Exato. Ainda sem saber muito, mas melhorei significativamente, ou seja, acordei com energia, parecia outra pessoa, então eu sentia-me outra pessoa, o meu intestino começou a funcionar, sem nada, portanto, tudo mudou, parece que foi assim uma volta, até porque eu era daquelas crianças que não saía de casa sem um copo de leite cheio, então era sempre o leite, e era magra e tinha a barriga inchada. Pronto. Então, e nós comíamos muito pão, né, na escola e na faculdade também, É comíamos geral. mal, Era em geral. geral, né? Pronto. E nessa altura eu lembro-me que foi aí que ahm, eu comecei a sentir que a nutrição realmente é isto que eu quero seguir mesmo. Pronto, e depois segui, e mais tarde, ainda já, se calhar mais para o fim dos anos da faculdade, eu penso que foi ali na transição para o mestrado, já não me recordo bem, em que nós tínhamos imensos trabalhos e muita exigência, em que eu percebi que o stress estava-me a impactar, ou seja, não é só alimentação, não é só exercício, não é só a minha parte emocional não estava bem e a tiroides regulava-se completamente. Pronto. E aí foi outra vez uma busca de mais conhecimento e depois ia o intestino. Eu já nessa altura falava que o ferro era importante para a tiroide, o zinco, o selênio, e as pessoas só falavam do selênio. Não, ferro não, para quê? Não faz sentido. E era fundamental, né? Hoje em dia já sabemos que é uma peça-chave, mas na altura não, na altura eu falava isso e as pessoas achavam que era sempre, mas estava tudo ligado, por isso a anemia, por isso a desregulação glicémica que teve com a insulina, estava tudo ligado às disfunções da tiroide, né? Porque foi o doutor que depois me diagnosticou e a partir daí tudo mudou também a abordagem. Então, foi aqui um bocadinho o meu percurso, não é? E eu acho que este percurso se mantém, não é, Patrícia? Porque nós depois andamos sempre em busca de um pouco mais saber, não é? Estamos sempre a aperfeiçoar ou a ter outros conhecimentos e a Tu tens, complementar tu também. tens que doença diagnosticada? Na altura tinha Hashimoto, muito no início, portanto tinha uns valores cento e poucos de anticorpos, estava ali no início. Consegui em remissão até hoje, pronto, mas já tinha hipotiroidismo, porque tem a ver com o stress crónico, com a parte que eu acho que muitas pessoas também têm, podem ter hipo ou subclínico, não estar nas análises, não é? E já terem o hipotireoidismo subclínico e terem sintomas, ou já clínico, ou já ter e não terem Hashimoto, não é? Porque as pessoas às vezes confundem um bocadinho, eu não E percebo a se tenho tiroide Hashimoto, se tem tenho aí muitos hipo, vieses. sim. E as pessoas a ver, eu não sei se tenho os dois, se tenho, o que é a diferença? Então, uma é doença autoimune de facto e é tratada de uma maneira diferente do hipotireoidismo, que é uma doença clínica. Se tivermos os dois, tem que se fazer uma abordagem sistémica, não é? Tem que se trabalhar um todo. E de facto, a tiroide é um reequilíbrio constante, não é? Como costumo dizer, tem que se ir sempre cuidando, porque ao longo das fases da vida também vai variando, portanto, é, E é um nós pouco. mulheres, com as alterações que temos ao longo da vida, sobretudo hormonais, temos sempre que Sim, estar atentas a isso. Muito bem. E isto, o que tu referes, e eu estava aqui a refletir que é exatamente isto. Isto é um cenário que já vem de trás, não é? Em que a doença acaba por ser o normal, andamos aqui de especialista em especialista,
E o foco acaba por ser combater muito mais quando a doença está instalada e não há ali a prevenção, nem sequer se liga nada, pronto, às Nada. coisas básicas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. No teu ver, em que é que a medicina que nós temos atualmente tem falhado, tem-nos falhado e que tem deixado de lado mais nesta gestão da saúde? O que é que estamos a falhar? Eu diria talvez o foco errado, não é? Ahm, Porque não estamos tão focados na doença, no protocolo, e não tanto na pessoa. E esta história de vida que eu tive, né, como vou até aqui, eu acho que na altura eu andava frustrada e sentia porquê a mim, não é? Porque ainda por cima estava a estudar saúde, não fazia sentido, porque eu fazia aquelas coisas, parecia bem, né? Porque a nutrição também tem ali na faculdade, também tinha que ser trabalhada de outra maneira, porque eu quase que fiz outra faculdade a seguir, porque tive que rever muitas coisas, não é? Mesmo com esta visão funcional, integrativa que hoje já é mais divulgado e mais, já se fala mais, e temos cada vez mais profissionais também nesta área, mas eu acho que esta história, não é, levou-me a perceber como está errada a medicina, não é? Porque eu sentia-me uma peça, não é? E eu, endocrinologista era a diabetes, vais ao médico de família, outra. Então, é isto que as pessoas vivem ainda hoje, não é? Com a Sim. evolução que a ciência já teve e há evidências, infelizmente há evidências para tudo também, mas há evidências que eu costumo dizer que a ciência é diferente de evidência e resultados. E hoje, mesmo os médicos já falam de nutrição, portanto, é a base. E quando eu ainda ouço pacientes ou pessoas a dizer que os médicos dizem que a nutrição não tem importância, pode comer o que quiser, não é? Porque não vai fazer diferença, tem que tomar um medicamento para a vida. É o caso de tiroide, para a vida. Vai tomar essa medicação é para a sua vida toda. Quer dizer, não há a procura da causa, que é esse a verdadeira medicina, que foi-se perdendo, porque na verdade as medicinas ancestrais, não é? Os médicos mais antigos, eles olhavam para a pessoa, não é? Eles viam a pessoa, nem tinham tanta ferramenta, mas eram mais humanos e conseguiam escutar a pessoa. Eu acho que a tecnologia, toda a evolução que estamos a ter na medicina é ótima e vem enriquecer e temos meios diagnósticos que antes não tínhamos, não é? Tem testes, microbioma, Sim, temos várias coisas felizmente. felizmente, não é? Mas antigamente realmente está-se a perder a essência que é escutar o paciente, olhar para o paciente, não ser só passar análises, passar medicação e dar importância à base, não é? Porque eu costumo dizer, sem nutrição, e atenção, quando eu falo nutrição, às vezes as pessoas pensam que é só a dieta alimentar, não, nutrição é tudo, não é? É aquilo que tu também defendes, não é? O estilo de vida, é tudo como a gente nutre, os alimentos, como nutrimos o corpo, a mente, o espírito, Exato. isto é nutrição. E é a base. E se nós não tivermos a base, não é? Mesmo podem estar a fazer o que for, vai voltar a cair, não é? Vai voltar ao mesmo sítio onde estava. Por isso, acho que é muito essa parte de individualidade, acima de tudo, ver a pessoa como um todo, sistemicamente, não temos órgãos separados. Pois. Hoje já temos médicos que já estão mais abertos nesse sentido, temos cardiologistas a ver não só o coração, mas a ver os sistemas que estão interligados. Quando eu falo de tiroide, também estamos a ver fígado, intestino, estamos a ver outros órgãos, né, o eixo psico-neuroimunoendócrino, enfim, está tudo ligado, não dá para separar, não é? Porque então eu acho que é aí, Patrícia, que a medicina ainda tem que dar passos, já começa a dar, eu sinto que, mas ainda estamos muito longe, Muito no infelizmente, em Portugal. início. Em Portugal acho que ainda tem muitos passos a dar, não é? Sim, estamos É muito nesse sentido. resistentes ainda à mudança e também vão havendo aí alguns casos, às vezes, não muito bons resultados e as pessoas agarram-se, parece que é isso, para continuarem a defender as suas bandeiras, e não avançarem, não agarrarem estas coisas que estão a trazer evidências e mudanças devido a tantas pessoas que têm doenças crónicas. Mas é isso que disseste, é a base. É ver o paciente passar uma medicação, passa-se ao próximo paciente e não se olha para a raiz, para a causa, para tudo, não é? E é igual, praticamente foco na doença e o protocolo igual para todos. Exato. E, e não há esta individualidade bioquímica que é super importante, porque somos todos diferentes. Apesar de termos tendências e nós sabemos, não é, que há coisas que são prejudiciais, e que é comum à população, a todos nós,
não é? Se falarmos de alimentação, porque nós sabemos que ultraprocessados, óleos vegetais, açúcar, portanto, o trigo, tudo isso é prejudicial à nossa saúde. Agora, claro que há individualidade, e se calhar há pessoas que um alimento até pode ser benéfico e para outra pode não ser. E até as necessidades Descoberto. nutricionais. Sim, sim. Ainda hoje falava com alguém sobre a suplementação, porque até a suplementação hoje em dia as pessoas ouvem, não é? Que o magnésio é bom, que a creatina é bom, então começam a tomar por autorrecriação, não procuram um profissional de saúde para ter uma prescrição, para perceber se há realmente uma necessidade, porque se formos a ver, não é? Há tanta coisa boa, a gente tinha um cocktail de coisas e já está ali a Tomávamos ver tudo. interligações, nem sequer estamos a absorver, se calhar, metade Claro. daquilo. Então, eu acho que sim, há coisas que estão a ser, não evoluem, parece que, ou então estão a passos muito mais lentos, e há outras que parece que está-se estou a esquecer da palavra, ou seja, estamos a desvalorizar um pouco a importância do Estamos a perder a cuidado essência, acho que é esse da o base. papel, é que Sim, os médicos mais antigos, que os fundadores da medicina, digamos assim, foram um bocado descartados por tudo o que é tecnologia, ciência, farmacologia, que têm o seu espaço, mas devíamos trazer mais, que eu acho que devagarinho, devagarinho vamos lá, não é? Até estes podcasts e estas pequenas coisas que vão sendo feitas também sim. servem para isso, para divulgar e para os profissionais que nos assistem também conseguirem eles próprios estudar e tirar um curso à parte, como disseste há bocado, do que tiraste na faculdade. Mas vamos caminhando para esse sentido, esperemos nós. Mas aí estás a dizer, Patrícia, eu acho é mesmo isso. Ou seja, nós que estás a fazer este podcast, nós também com as nossas partilhas, ou seja, cada um a fazer o seu caminho. Eu fico super feliz quando os colegas também divulgam, estou a escrever um livro sobre isto. Então, é bom porque as pessoas precisam perceber que a nutrição é muito mais do que um plano de dieta. Houve muita associação que foi um bocadinho um choque quando saí da faculdade, que era as dietas, não é? As dietas associadas a marketing, dietas rápidas, com suplementos sempre iguais, quer dizer, aquilo não faz qualquer tipo de sentido. E infelizmente isso está a terminar, estamos a ter outra validação a nível da nutrição, mas é preciso ainda mais haver esta reeducação, porque há pessoas que, e talvez até começar pelos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde é que passam a mensagem e as pessoas valorizam muito o que os médicos ainda dizem. Então, e às vezes até sentem, mas isto não me está a fazer bem, um medicamento não me está a fazer bem, não me estou a sentir bem, mas continuam, porque foi uma prescrição. Mandou. Exatamente. Mas se for um magnésio e te fizer uma cólica, ui, isso, não é? Então, é este mundo que nós temos. Então, tem que descobrir mentalidades. Então, eu acho que é importante estas partilhas e chegarmos, e principalmente os médicos e outros profissionais de saúde, estarem abertos a receber, porque nós estamos, não é? Nós gostamos de ter mais conhecimento e conseguimos. Podemos ter uma ideia, amanhã já é outra, porque a ciência também vai evoluindo, não é? Vamos percebendo as coisas. Mas eu penso que ainda há um caminho a fazer também nesse sentido, ou pelo menos também individualmente, não é? Haver mais uma humanização na medicina, e eles próprios também, não, nós precisamos de precisamos dos nutricionistas, precisamos dos psicólogos, precisamos de outros terapeutas até, para fazer um trabalho em conjunto para ajudar as pessoas. Os médicos não têm, nem conseguiam, né, ter o conhecimento Pois, total, ninguém tem, também falham, são seres humanos e não quer dizer que o façam de propósito, como é óbvio, mas também tem que se abrir, ok, isto é novo, receitaram nisto, em vez de dizer, isto não serve para nada, a nutrição não serve para nada. Não, deixa eu ver, mas porquê? Está melhor, mudou a dieta, o que é que fez? Haver a curiosidade, não é? Haver mais muitas vezes nem curiosidade. há isso, muitas vezes há um descartar total de tudo o que aprenderam, de tudo o que é Sim, diferente da realidade que conhecem e lá está, depois não evoluem. Quem não é curioso não evolui. E vemos muitos médicos que estão, infelizmente, nesses casos e hum, as pessoas já estão a começar a ficar um bocadinho mais abertas também e mais inteligentes com esta questão das inteligências artificiais.
depois entramos aqui no ridículo das pessoas procurarem diagnósticos e tratamentos, tudo com o chat Sim, GPT. Eu também não sou apologista disso, mas muitas vezes eu acho que os médicos estão a pedi-las, porque ao tratarem todos da mesma maneira e as pessoas a não conseguirem ter resultados, muitas vezes estão a pedi-las. Pronto, as sim, pessoas depois começam-se. já se começa a ver notícias nesse sentido, não é? Que as pessoas estão a encontrar, às vezes, um diagnóstico que não encontraram Em não sei em quantos várias médicos. áreas. Pronto. Sim, sim, O sim. que, o que é preocupante. E claro que se o médico tiver esta visão de um todo, ele não vai apenas olhar para as análises, não acaba por ser um chat GPT também humano, né? Sim, Porque é isto, é isto, é aquilo. Então, não, por isso é que temos de ter uma visão mais abrangente, uma visão 360 da pessoa, não claro. é? E eu acredito muito que isto é a verdadeira medicina, que é nós trabalharmos em conjunto, e trabalhar os pilares de base, porque hoje em dia vemos listas de espera, pessoas doentes, enfim, as urgências está terrível. Uma vez fui ano passado, fiquei chocada. E eu assim, como é que isto é possível? Listas de espera, às vezes, para ter consultas e depois terem 5 minutos ali, uma receita e vão-se embora e pronto, é isto o tratamento que temos hoje em dia. Então, por que não apostar na prevenção? Uh, Recomendar, sim. Comece, olha, tem problemas de colesterol? Não, vai mudar a sua dieta, vai para a nutrição, vai fazer exercício, vá. Começar pela base e depois então, ok, vamos ver se há necessidade. De facto, a maior parte não dá, de estatinas, de omeprazóis. Porquê é que a pessoa está a precisar desse omeprazol, não é? Porquê é que todo mundo agora precisa disso? Porquê? São polimedicadas, hipocloridrias, não é? Uma série de problemas digestivos, que estão a afetar organicamente e a pessoa fica dependente daqueles medicamentos para a vida, porque depois isso provoca outros efeitos secundários, como sabemos, não é? E então, mas eu acho que é preciso realmente haver curiosidade, abertura e rendimento também. Assim, ok, eu tenho que aprofundar. Às vezes, é isso que tu dizes, às vezes nós estamos nesta área porque passamos por uma situação. Às vezes tem pessoas que mudam porque passam por alguma situação de saúde ou algum familiar e aquilo que tinham já não responde, já não conseguem ajudar. Às vezes pode ser por aí, mas eu ficava muito feliz que não fosse, não é? As pessoas que não se conformarem a ficar com a qualidade de vida que estão, porque muitos médicos também acabam por se conformar, com a vida que estão e seguem doentes muitas vezes, mas as pessoas que não se conformam vão à procura de melhorias e muitas vezes esses profissionais de saúde acabam por cair em informações que os tornam profissionais de saúde melhor e isso é que seria interessante. Claro, depois também temos Exato. aqui uma questão importante, que é, eu às vezes troco algumas mensagens com meninas na minha página que estão ligadas à Uhum. área da saúde e me dizem, epá, mas também há pessoas que não querem, estão à espera de um comprimido, porque é mais fácil tomar um comprimido do que fazer todas estas coisas. De que forma é que tu achas que, e tentar explicar isto às pessoas, porque o eixo intestino-cérebro já não é novidade para ninguém, que há aqui uma relação, mas a profundidade do que isto implica para muitas pessoas continua a ser pouco óbvio como é que o intestino, com a quantidade de micro-organismos que lá vive, afeta tudo o que estamos a falar até agora, o sono, o humor, até a oscilação Uhum. muitas vezes do nosso peso. Sei lá, consegues assim explicar de uma forma básica às pessoas de que forma é que a personalização da dieta e elas entenderem que de facto perceberem, e estávamos a falar há pouco da individualidade de Uhum. cada pessoa, de que forma é que este cuidado de nós termos com o nosso próprio corpo pode otimizar a saúde toda, tanto desde a saúde mental, o bem-estar, que as pessoas Uhum. normalmente só procuram na farmácia. Exato. Não, é fundamental isso que estás a dizer, e antes de falar cá aqui do intestino, que é aquele órgão que é super importante, não é? Base, isso de que era uma solução rápida. Hoje estamos a viver isso, não é? Com as Monjaro, portanto, estes inibidores de LP1, o que é que acontece? Eh, Há estudos positivos também nesse sentido, não é? Se nós formos ver evidências, claro, a pessoa emagrece, diminui o risco cardiovascular, já não está com obesidade, claro que sim, é óbvio, não é? Há coisas que são óbvias e só que a longo prazo ainda não temos tempo para isso, mas já começam a haver estudos também a demonstrar disbiose,
problemas a longo prazo que pode comprometer a massa muscular e depois não e nós sabemos que a partir da menopausa a queda é abrupta, então precisamos de mais massa muscular na longevidade para a pessoa ter saúde, vitalidade, hum, vai ter mais dificuldade, osteoporose, entre outros problemas. Então isto tem que ser dito, porque a longo prazo, agora, se o médico disser assim, olha, você está desesperada, não consegue mudar o seu estilo de vida só com nutrição e exercício, eu dou-lhe esta ajuda, mas vai trabalhar isto. E só tem isto durante este período de tempo, porque a partir daí pode ter outras consequências que nós ainda não sabemos. Aí ele está a ser responsável. O que é que eu recebo hoje? Eu tenho pacientes, eu nem sei que é, claro que não são todos os médicos a trabalhar assim, mas existe. Eu tive uma paciente que foi uma médica e ela foi logo a primeira abordagem: vai tomar isto, vai ficar bom. Pronto. E ela não quis. Mas a amiga foi lá e foi exatamente a primeira abordagem. A primeira abordagem, ou seja, não se preocuparam porque é que está assim. A pessoa não mudando a mentalidade, não mudando os hábitos, não mudando a alimentação, claro que não adianta nada. E vai ter Sim, ali, e até pode trazer outros problemas psicológicos, não é? Porque uma dependência, portanto, nós temos que pensar que até o medicamento, se for, não sou contra os medicamentos, porque há situações que tem que claro, ser, eu não também é? não. Sim, sim, sim. Mas se a pessoa sabe que é aquele determinado tempo, mesmo hoje tratamos cibos, disbioses, mais o cibo, né? Que tem que antibiótico, H. pylori, por exemplo, a pessoa tem que tomar antibiótico. Até aí, o microbioma é importante, porque há pessoas que são sensíveis a determinados medicamentos e outras não. Já há testes de microbioma, conseguimos ver isso. Agora, se não fizer uma alimentação, acompanhar uma suplementação para que o intestino não fique totalmente permeável, agredido e depois ali com uma disbiose depois não consegue recuperar. Às vezes a pessoa até faz e depois é aquela pessoa que diz, voltou outra vez. Senti melhor quando fiz, mas depois voltou outra vez. E acontece muito. Um, Exato. Hoje até se está a aprofundar mais, isso estavas a dizer, né? Porque o intestino, temos ali a maior parte da população está ali, portanto, mas essa população que existe no intestino de bactérias, também é importante sabermos qual é o tipo de bactérias, porque às vezes o cibo também é diferente, se é metano, nitrogênio ou mistura dos dois, não é? Mas quais são as bactérias que estão ali também para adaptar um pouco melhor a alimentação àquela pessoa. E claro que ali num determinado tempo pode ser necessário um medicamento, mas depois é fazer o complementar e não é logo tomar probióticos, portanto, há um processo, não é? Corrigir a parte digestiva, tudo isso. Porque se a pessoa não tratar a causa, lá está. E as medicinas ancestrais falam muito nisso, não é? Ir à causa, e eu acho que isso é incrível. Eles falavam de não falavam de crononutrição, nós agora falamos de crononutrição, né? Para modelar o microbioma também e tudo. Eles falavam de horas de os biorritmos, não é? Portanto, dos órgãos e a medicina chinesa também fala sobre isso. No fundo, isto não é nada de novo. Então é buscar esta sabedoria, que o nosso corpo já sabe. Portanto, nós temos que perceber que, ok, podemos utilizar algumas Estratégias. bengalas, Sim, sim. estratégias pontuais, mas não pode ser, não é? Tenho uma enxaqueca, vou tomar um Benuron. Qualquer coisa é tomar um medicamento, não é? É sempre a aspirina, pronto, é coisa rápida. É um penso rápido. E não pode ser assim, porque senão nunca vamos tratar a causa e possivelmente no futuro depois vem aquela doença que a gente diz, isto era porque a minha avó tinha, ou porque era, não sei, é normal. Não, é porque eu ativei aquele gene, não é? Ele pode estar lá silenciado sempre. E o intestino é mais do que um órgão, não é? Portanto, ele produz hormonas, neurotransmissores, é um órgão digestivo, portanto, imunitário, portanto, o nosso sistema imune está ali. Então, há quem diga que a doença começa no intestino, outros dizem que começa na boca, né? Os dentistas integrativos, outros dizem que começa na cabeça, que estudam mais a parte mental, e na verdade todos têm razão, porque depende. O que é que começou? Foi o ovo ou a galinha, não é? Depende da pessoa, depende se foi ali um trauma, efetivamente aquilo depois teve repercussões e já está a afetar o sistema digestivo, está a afetar aquela pessoa, e se calhar está a afetar a tiroide dela, não é? Se calhar houve ali uma situação anterior que despletou. Agora, ok, essa foi a causa, descobri.
Mas se calhar, se a pessoa está, como eu costumo dizer, se a casa está a arder, a causa foi o fogão, tu não podes ir lá, vou lá apagar o fogão, a casa está a arder. Não, tu tens que apagar o fogo primeiro e depois é que vais lá arranjar o fogão. Ora, aí Então, às está. vezes, a pessoa tem. As pessoas não sabem, o intestino é incrível, não é? Este eixo que estavas a falar, intestino-cérebro, eu costumo dizer que é o melhor parceiro dos psicólogos e dos psiquiatras, então, porque se as pessoas tratarem, modelarem o intestino com nutrição adequada a ela, começam logo a produzir neurotransmissores diferentes, começam-se a sentir diferente, começam a ter mais vontade de fazer certas coisas que não tinham. Também modula o apetite, porque nós também conseguimos fazer isso, né? Nós também nos vamos sentir melhor, então é muito mais fácil depois trabalhar outras questões. E se a pessoa não estiver disponível, anda sempre ali, sempre ali, sempre ali a tentar mudar e não está a conseguir, porque o Claro, claro. corpo está a pedir outros nutrientes, não é? Está Sim. E estavas a falar da questão do papel do stress, e as pessoas também não se apercebem muito de. Nós todos temos que ter stress. O stress também nos faz bem para andarmos aqui ativos, mas há aqui vários conceitos. Primeiro é a nossa capacidade de resiliência ao stress, porque, e às vezes até depende, nós mulheres até depende do ciclo, da fase do ciclo em que estamos, não é? Mas da fase da vida, e portanto, nós conseguimos perceber que o papel do stress, até na absorção dos nutrientes, pode, pode impactar. Como nutricionista, tu concordas que podemos ter a melhor dieta do mundo, mas se o nosso sistema nervoso estiver hum, sempre luta ou fuga, aquela história do leão, do nosso sistema não diferir se estamos a fugir de um leão ou se estamos por causa de um e-mail ou de uma discussão. Portanto, esse exemplo é sempre dado como clichê. O que é que Uhum. acontece aqui? Há absorção dos nossos nutrientes. Nós estivemos sempre com um stress todos os dias. O que é que acontece? Por exemplo, nós comemos um bife de vaca que supostamente tem muito ferro e tem muitos nutrientes. Como é que fica a digestão? O bife vai ter o efeito que nós queríamos nas nossas células? Não, de todo, não é? Até porque o eixo HPA afeta muito tiroide e estômago. O que é que acontece? Quando nós temos um stress agudo, que é normal, pronto, acontece, é isso, estamos com um pequeno stress, ainda bem, né, para reativarmos os mecanismos de defesa. Agora, quando estamos sempre em stress, que é o chamado stress crónico, né, passamos de uma inflamação aguda para uma inflamação crónica, que é a origem de todas as outras doenças, não é? Depois que cada um vai despletar a sua, porque tem mais predisposição. Sim. Um, mas o que é que acontece? Quando estamos sempre. Há vários tipos de stress também que eu costumo falar também, por causa das questões da tiroide, está muito ligada também a esta modulação deste texto suprarrenal e tudo. O que é que acontece? Quando nós estamos sempre com stress e pensamentos repetitivos e preocupações e sempre, como tu dizes, não é? Sempre luta e fuga, às vezes até connosco próprios, porque às vezes parece que está tudo bem, a pessoa parece estar calma, tranquila, mas lá por dentro é um stress imenso, e isso também afeta, não é? Um, isso vai afetar o estômago. Então, se o meu estômago vai deixar de produzir ácido clorídrico, vai ficar mais alcalino. Então eu fico com o ambiente perfeito para H. pylori, para haver, mas logo aí já temos falta de acidez para metabolizar a proteína, não é? O ácido clorídrico. Depois temos a falta começa a faltar enzimas, começa a faltar a mucosa protetora, que é uma predisposição, é um sítio perfeito, um terreno perfeito para H. pylori. Logo aí, se eu tinha pouco ferro, não estava a absorver, ela ainda vai consumi-lo. E depois temos a B12 também baixa, não é? Portanto, logo aqui nutricionalmente começa logo a afetar. Ainda mais se tomar medicamentos que têm esses efeitos secundários, não é? Que baixam B12, que baixam com metformina, que é muito indicado, não é dos piores, mas eu acho que há outras coisas que se pode fazer com a alimentação, consegue-se corrigir, uma insulina resistência. A diabetes tipo 2 trata-se com a alimentação, ou temos berberina, outras coisas que podíamos utilizar. Um, então, há várias formas. Então, o stress realmente vai impactar e muitos problemas de intestino que surgem, de disbioses, SIBO, SIFO, enfim, temos uma série de coisas, intolerâncias até à histamina, tudo isso, às vezes começa
exatamente por causa desse mecanismo. E isso vai afetar também, estavas a falar da gestão de peso, porque o cortisol tem mais poder do que a insulina. Então, ele comanda. ahm, ou seja, se eu tive, o que é aquelas pessoas que dizem vou de férias e não engordo? Comi até menos bem. Interessante, não é? Tiveram ali picos de insulina. Porquê? Porque elas estão tranquilas. Então, agora, se o cortisol está sempre alto, aqui a insulina também altera. E aí sim, o perímetro abdominal não baixa, então a pessoa depois também tem alterações no apetite, não é? Às vezes acorda durante a noite, tem estas alterações dos picos de cortisol. E então isso já não é normal. Isso depois vai afetar a nossa parte hormonal também. A tiroide começa a andar mais lenta, começamos a acumular mais colesterol. Claro. Portanto, muitas vezes o colesterol também pode ser por esta desregulação. Um, então, isso é super importante, e por isso trabalhar, modelar não só o intestino, mas também este eixo, não é? Do stress, portanto, conseguir. E depois estávamos a falar do stress, não é? Do stress que estava a dizer que existe dois stresses, tipos, digamos que o stress que as pessoas conhecem, que é aquele de fazer muita coisa, andar a correr, estar sempre ocupada, estar de férias, mas estar sempre. Esse stress também não é saudável. Isso, está sempre a pensar, não é de todo saudável. Mas depois há outro stress que é um stress interno, que a pessoa até pode estar tranquila, parece, aparentemente, e vive um terror de turbilhão de pensamentos, de autojulgamento, coisa que esses pensamentos repetitivos que vive dentro, às vezes até são pessoas que parecem aparentemente zen e fazem yoga e tudo, e vivem num constante stress interno. E isso também afeta a nossa, muitas vezes até provoca menorreias, alterações no ciclo menstrual. E é interessante, estavas a dizer que durante o ciclo também a nossa tolerância ao stress é diferente. E é, não é? Porque as hormonas têm este poder também de. É. Por isso é que eu acho que as mulheres, se conhecerem o seu ciclo, e se estiverem conectadas mais com o corpo, e respeitarmos esse ciclo, abrandarmos naqueles momentos que devemos estar mais calmas, se calhar vamos conseguir gerir melhor. Nem sempre é fácil, não é? Porque às vezes não conseguimos, hoje não conseguimos viver sem stress, não há como. Temos que arranjar estratégias para conseguir viver bem, mesmo com ele, não é? Agora entramos aqui numa pergunta que eu queria te dar os parabéns em primeiro lugar, porque eu o ano passado estive no Cinif e gostei muito, de facto, uma pessoa organizar aquilo não deve ser pera doce e, portanto, os meus parabéns. E queria entrar aí numa pergunta que vai de encontro a tudo o que nós estivemos a falar até agora, que é aquele conceito um bocadinho de epigenética. Nós fartamos de falar da genética e de culpar os avós e os pais e tudo menos nós próprios, pela questão das doenças que vamos carregando ao longo do tempo e dos diagnósticos que vamos acumulando. Mas a verdade é que já se sabe hoje em dia que o poder da epigenética é muito grande para modelar estas questões das doenças. E, portanto, a nutrição, o stress, o sono, o exercício físico, os nossos pensamentos, as relações, tudo isso pode ligar ou desligar os genes, como dizias há bocado. E, Exatamente. portanto, podemos reescrever a nossa história de saúde, como tantas pessoas, tu, eu, somos exemplo disso. Obviamente que isto não é um percurso perfeito e não é um percurso muitas vezes que se resolva do dia para a noite, porque eu costumo dizer que foram muitos anos a estragar e, portanto, temos que ter aqui um trabalho contínuo até percebermos todas as nossas fragilidades e fazermos delas forças e lidarmos com elas. Mas, obviamente, que não ajuda esta questão e este modelo tradicional que nós temos de saúde de andarmos a operar ainda muito em ilha, em silos, em que cada pessoa, cada médico tem a sua especialidade. E eu também vivi um bocadinho isso quando andei à procura do meu Uhum. diagnóstico. Foram não sei quantos médicos, não sei quantos especialistas. Enquanto se calhar se me tivesse tido a sorte de me calhar um médico de medicina integrativa, Ahm, se calhar não tinha precisado de ir a todos os especialistas que fui, que muitos deles não me sabiam dizer o que eu tinha, que aconteceu contigo e que de certeza que acontece com muitas pessoas que estão aqui Uhum. também a ouvir-nos. E portanto,
quão fundamental é ter eventos como o caso do CINIF para reprogramar e reiniciar esta forma como os profissionais de saúde e mesmo o público em geral, não é? Que já vemos que começam a pesquisar, sobre estes temas, mas a forma como as pessoas olham para esta complexidade. E queria que nos falasse aqui um bocadinho sobre o evento, como é que surgiu, a ideia de fazer um congresso de nutrição funcional, que foi muito bom. E fala-nos um bocadinho sobre o evento e como é que surgiu. Eh, Este evento, Patrícia, ele já vai para o quinto ano. Começamos com online, a ver a experiência, como é que ia ser. Depois decidimos fazer presencial, porque já não temos que fazer presencial. Depois a sala era pequena, éramos 40 e tal pessoas, mais à volta de 100 e tal pessoas com os online. Pronto, já estávamos todos apertadinhos e depois começamos assim a alargar. Foi uma evolução assim gradual. Eu sinto que também se perder muita conexão das pessoas também não é o objetivo, porque até onde conseguimos o ano passado acho que é bom porque sentimos Eu nos olhares, gostei. as trocas, muita conexão entre os profissionais, que era isso que eu mais queria no evento. Porque é que surgiu? Eu sempre, desde essa altura, então quando descobri que podia aprender coisas mais do que ir ao médico, então eu queria fazer formações, queria ir a palestras, queria... Então eu até, às vezes, deve haver os laboratórios que nos visitam, às vezes eu já ia até grávida, ia ver muita coisa, não é? Eu sou uma curiosa, ou seja, ia ver sobre nutrição, ia ver sobre a área mais médica, ia ver sobre a área da suplementação, ia ver também da parte emocional, da parte espiritual, ia ver outras coisas. Então, eu pensava assim, eles têm razão, eu aprendi aqui muita coisa, mas eles credibilizavam completamente a outra parte. Isso é esotérico, essas coisas, não. E depois, quando eu estava a ouvir os outros e a aprender no meu autoconhecimento, também aqui a aprofundar um pouco em mim, eles diziam, não, é tudo espiritual, é tudo, nada é físico, nada, a origem é tudo aqui. Eu penso, espera, há aqui qualquer coisa. Mas eles não sabem este conhecimento, eles não percebem como é que o corpo funciona. Tal como os médicos não percebem que há algo mais. Então eu Sim. pensei, ok, então e porquê que os congressos também existem? Só vamos nutrição, só nutrição. Se nós precisamos, falamos em trabalho de equipa, falamos de trabalho integrativo, e depois vamos, eu própria, quando saí da faculdade, foi um choque também. Tinha uma equipa multidisciplinar, mas não via as pessoas, não falávamos sobre os pacientes, não, estávamos uma em cada sala, pronto. E, e eu disse, isto não é. Então eu imaginava, quando eu comecei a trabalhar, depois, mais tarde, tive a oportunidade de trabalhar quase 8 anos no Centro Integrativo, o CIMINT em Almada, e aí eu descobri, uau, é isto. Porque os médicos trabalham com os nutricionistas, trabalham com os psicólogos, trabalham com terapias, até exercício físico. Ok, é isto, isto é a verdadeira medicina. E eu disse assim, os colegas têm que saber, as outras pessoas têm que saber que isto existe. E então eu pensei, mas mesmo assim ainda havia muitas crenças, ainda há, mas eu acho que já há uma abertura gradual, porque nós não somos, quem é que explica, não é? Estamos bem de saúde, fazemos exercício, fazemos tudo, e de repente surge uma notícia desagradável e tu mudas completamente. Ficas, não é? Não, Sim, não sim, precisa de sim. estudos, há coisas que não precisa de haver estudos, há coisas que são superiores. Claro, não estamos a falar hum, de figuras, de nada disso. Estamos a falar, quando se fala de espiritualidade, estamos a falar de energia, de propósito, Sim, sim, porque sim. hoje em dia já há estudos e tudo e que demonstram isso, não é? E há trabalhos até hoje em dia com respiração, com coisas que se faziam antes, na medicina ancestral. Os primeiros médicos também falavam, a primeira cura tem que ser com a alma também, por isso médicos que ainda não estão abertos e tudo, onde é que está a nossa alma, né? Onde é que está conectar-se connosco, porque qual é o verdadeiro propósito da minha missão, não é? Porque se a minha missão é ajudar os outros, será que eu me prescrevendo, será, ou é pelo meu título, ou é por a minha missão? Essa é uma pergunta que às vezes eu acho que se podem fazer a si próprios para sem, sem julgamento, não é? Porque às vezes nós não sabemos bem o que é que estamos a fazer. E na verdade, ajudar o outro é realmente dar o melhor que o outro precisa. E não aquilo que eu acho que é, ou aquilo que é o protocolo que é igual para todos. E agora falamos de epigenética, não é? Pronto. Claro. Então, a ideia veio daí, veio de porque não existir um evento onde
uns ouviam outra parte, ouviam e discutíamos um assunto sobre ver a pessoa como um todo. E também experienciarem, não acreditam. Ok, o ano passado os profissionais fizeram Qigong antes de ir para o palco, relaxamento, fizeram meditação, fizeram exercício. Claro que há coisas que são mais aceites do que outras, mas às vezes experiências, ou desconhecidas, não é? Não tão conhecidas. A medicina chinesa já começa a entrar, muito recomendado, também a acupuntura, outras terapias, porque isto tudo é nutrição, não é só o plano alimentar. E, e aqui nós conseguimos, e se calhar tu percebeste, né? Se calhar ficaste a conhecer Outras outras abordagens, áreas, sim, sim, sim. outras abordagens, e se calhar já conseguimos recomendar uns e outros e trabalhar mais. E era acho que o ano passado conseguimos isso, a conexão entre os profissionais, essa ligação e eles sentirem realmente o poder que é também viver, não só trazer ciência, que é um pilar essencial, evidências, mas também o autoconhecimento, esta união da consciência, que eu acho que para mim é o ser humano. E então, se nós não olharmos na totalidade, vai sempre faltar algo. Um, e como falavas de epigenética, não é? Portanto, nós tentamos trazer esses pilares todos que estavas a falar, não é? Do nosso ambiente, do sono, a importância de falar destes pontos todos e, e também das emoções e tudo isso. Porquê? Porque de facto nós sabemos que hoje em dia até já se fala mais expossoma, não é? Que é tudo aquilo que a pessoa viveu, não é? Desde o ventre da Resposta. mãe, Sim, não sim, é? sim. Até foi exposta até ao momento atual. Um, então, o impacto realmente. E claro que, não, eu sofri muito, tive muitos problemas de saúde, agora já não há volta a dar. Há sempre. Posso sempre melhorar, não é? Posso sempre fazer diferente, posso sempre ter melhor qualidade de vida, nos próximos anos, fazer escolhas diferentes, um, para evitar exatamente isso, não é? Porque as doenças da idade, elas vêm de algum lado, portanto, é porque nós estamos sempre a ligar esse interruptor e ele vai dar um dia que diz assim: Olha, cansei-me, agora pronto, aparece. Claro que não é fácil, às vezes não escolhemos, às vezes há pessoas que têm ambientes ou situações mais delicadas, cada um tem a sua história, lá está, mas se nós fazemos escolhas e tivermos o conhecimento, procurarmos ajuda, eu acho que é por aí. É essa a mensagem que também podemos deixar, não é? Claro, claro. Eu queria já agora que, tanto estamos aqui a falar no Cinif, o que tu puderes revelar do evento, para quem nos ouve até começar a preparar-se para ir, porque eu sei que há muitos profissionais de saúde, da área da nutrição, das mais diversas áreas da medicina, que já se começam a interessar por estes eventos, e muitos deles até perguntam formações que podem tirar, eventos onde podem entrar em contacto com outros médicos para começarem a alargar portanto, o seu repertório e começarem a trabalhar Uhum. mais nesta área. E, portanto, deixarmos aqui algumas informações do que tu já tenhas fixado para este ano, porque o evento ainda falta algum tempo, mas a verdade é que este tempo passa a correr. Eu, ainda o ano passado estávamos Sim, lá na sala a ouvir os palestrantes a falar e já estamos quase a meia dúzia de meses do próximo passa a Cinif. correr, E, é portanto, verdade. vocês, data e local, já têm fixado? A data será 20 e 21 de novembro. Ok. 20 e 21 de novembro já está fechado. O local estamos quase a fechar, ainda será na zona de Lisboa, provavelmente por aí. Ainda não conseguimos confirmar já. A única coisa que temos neste momento é que eu acho que é uma vantagem para quem escutar este podcast agora ainda há tempo, é que nós estamos em pré-lançamento, ou seja, temos um valor mais baixo para quem se inscrever, para os primeiros, que são aquelas pessoas que querem mesmo lá estar, e então vou ter uma oportunidade única, porque assim que começarmos a ter depois a divulgar os palestrantes, quem vai estar, e sim, vamos manter a nossa missão, a mesma entrega, porque nós queremos que seja mais do que um congresso, não é? Que seja um momento que tragam essas parcerias, tragam essa visão, ampliem o conhecimento, mas acima de tudo também tragam algo que depois possam aplicar, não é? Possam trazer para a prática, no dia a dia, não é? E que sejamos mais. Portanto, quantos mais formos, mais pessoas conseguimos ajudar.
A quem é que se destina, se as pessoas tiverem lá, um profissional de saúde está lá em casa a ouvir-nos e a pensar, não, isto se calhar não é para mim. A quem é que se destina o CINIF? Sim, às vezes os profissionais também já me questionaram, mas eu não trabalho a área integrativa. Mas no fundo, nós vamos falar sobre ciência, vamos trazer evidências, vamos trazer conhecimento, que podem trabalhar mesmo de uma forma diferente, mais isolada, ou que seja, não sei como. Porque o integrativo, no fundo, é trabalhar, se calhar as palavras podem trazer aqui algumas dúvidas, mas no fundo é trabalhar a equipa, é trazer outros conhecimentos ou outras práticas para a minha prática comum que fui adquirindo ao longo da minha evolução do meu currículo. Um, Portanto, é integrar as peças e integrar uma equipa e trabalhar a equipa verdadeiramente, não é? Portanto, claro, com confidencialidade dos pacientes, com tudo o que devemos fazer, com a ética, claro, mas sim sempre com o propósito de ajudar melhor o paciente. Então, quem quiser saber mais e quiser ajudar mais os seus pacientes, são todos. Mesmo em terapias, mesmo que sejam da áreas da naturopatia ou psicoterapia, porque tudo está ligado e vocês vão perceber. E se calhar vão ouvir um cardiologista, não sabia como o coração até tinha neurónios, né? Então, pois tem, e há evidências. Portanto, e mesmo pessoas que às vezes estão à procura de respostas, que já foram a vários sítios, que se calhar são uma Patrícia, são uma Cátia, não é? Estão aí desse lado. E isso é o que me deixa mais emocionada, é ver as pessoas que vêm ter comigo e dizer obrigada, porque eu já corri e já tive pessoas assim a agradecer. Um, Porque já corri uma série de profissionais e nunca me ajudaram na minha doença. Eu aqui acho que vou encontrar respostas. E isso é excelente. Não só para essa pessoa, mas para os profissionais que vão receber essa pessoa e essa pessoa que vai indicar outra pessoa. E assim sucessivamente, olha, vamos criando sementinhas, vamos expandindo. Têm alguns nomes que possamos deixar aqui para o público ficar com curiosidade de alguns Ah, palestrantes que vão lá estar? alguns, não posso dizer já, como ainda não. Posso dizer que eu te vou partilhar depois assim que tiver fechado. Ok. Mas terá o Dr. Rui Ribas, provavelmente o Dr. Rodrigo Ayubo, que ano passado disseram logo que queriam estar, posso-vos adiantar. Mas teremos novos palestrantes e teremos também, se tudo correr bem, porque isto de preparar um evento é sempre um dia a dia, nós imaginamos, às vezes tem altos e baixos, às vezes temos que recuar, às vezes temos que avançar, quando podemos avançar mais, então e se tivermos essa possibilidade, vamos trazer cá. Quem também trouxe a nutrição funcional para o Brasil e também cá em Portugal, há uns anos atrás, foi das primeiras pessoas que eu tive, por isso só pode ser que vai ser bom. Eu acredito que todos os profissionais que estiveram lá acrescentaram. Eu não vi as palestras todas, vi, obviamente, os profissionais que me suscitavam mais interesse e cujos temas também Os me faziam temas, mais sim, sentido, e acho que o facto de ter as duas salas permite também que as pessoas vão fazendo isso, selecionando o que querem ver mais. E eu, se tiver possibilidade, vou lá estar, obviamente. Portanto, também vou aproveitar o link que me sim. enviaste, vou deixar também aqui em baixo no vídeo depois final. E E marquem na vossa agenda, que é para não marcarem nada nesse fim de semana, porque vai valer a exatamente, pena. exatamente. Kátia, chegámos ao fim. Agradecer-te e pedir-te para nos dares um conselho para quem nos vê, e um livro que tu possas recomendar. Olha, até eu quando pensei em livros, eu tenho muitos livros, dependendo da área, recomendava vários. Um, Posso recomendar dois agora que me vem-me assim à mente. Uh, que para autoconhecimento e para os médicos, já que falamos aqui muito de profissionais de saúde e da medicina, que calhou aqui na conversa, recomendo o Médico da Alma, do Dr. José, que dá para perceber um pouco e ver um pouco, um bocadinho além, o paciente. Eu recomendaria para a nova geração o livro que eu escrevi, que já foi há 4 anos, mas que saiu agora, que está muito atualizado, que é para preparar a nova geração, a futura geração com mais imunidade, desde a preparação da gestação até ao momento de ser adulto e para a família. Portanto, ajuda nas fases todas quem anda à procura, quem anda à procura de respostas. Pode ter aqui quem tem doenças autoimunes, regulações da tiroide e quer engravidar, isso tudo pode ter aqui já um guia para começar também a preparar.
E um conselho que nos possas dar a quem nos ouve, que está assim, também um bocadinho perdido. O primeiro conselho acho que seria ir ao Cinif, não é? Acho que seria Sim, um bom sim. conselho. Mas algum conselho, alguma mensagem que queiras deixar para quem nos ouve? Assim, que não desistam, porque há respostas, porque procurem os profissionais que se sentirem que não estão a ser bem acompanhados ou se sentirem que continuam no mesmo sítio, procurem profissionais da área funcional, integrativa. Atenção que hoje podemos ter marketing, não é? Sabemos que nem sempre é, e às vezes pode até um, estar aqui a influenciar o nome da palavra, mas vamos pensar que é uma pessoa um profissional que vê a pessoa como um todo, que escuta, que vai procurar a causa raiz, que se preocupa e não desistam, vão atrás, porque foi o caminho que eu fiz, foi o caminho que a Patrícia fez. E por isso conseguimos dar a volta a muita coisa que hoje, se calhar, não estaríamos bem como estamos agora. Por isso, é isso, a mensagem que eu posso. E vão seguir. Cátia, onde é que te podem encontrar para dar consultas, seja presencial ou online? E quais as tuas principais redes sociais para que também as pessoas possam acompanhar o teu trabalho? Eu publico muito no Instagram, não é? A doutora Cátia Miranda, nutricionista, vocês podem seguir lá. Um, e depois dou consultas online, dou consultas na clínica da longevidade do Dr. Rui Ribas, entre Campos, em Lisboa, e consultas também em Setúbal, na Natural Smile, que também é uma clínica dentária integrativa, onde temos também uma equipa multidisciplinar. Portanto, quem for da margem sul ou da zona de Lisboa, ou se for de longe, online também, tem sempre essa possibilidade. Ok, muito bem. Agradecer-te mais uma vez ter estado aqui, a compartilhar o teu conhecimento e este evento que vai acontecer então no final do ano, para as pessoas começarem a reservar na sua agenda e que mais pessoas se juntem a este movimento para que possamos trazer uma cura e não um remendo, como eu acho que temos andado muito a fazer nos últimos anos. Muito Obrigada obrigada. também, Patrícia. Obrigada pelo convite também. Foi um prazer também estar aqui contigo e parabéns por este projeto.